O tema de hoje é o poder da mente, o poder do pensamento também. E esse é um tema que assim nos toca particularmente, porque tem muito a ver com a nossa vida diária. Nós estamos usando o pensamento continuamente, né? Aliás, a mente é o que caracteriza melhor o ser humano. A palavra mente tem a ver com manas, né? Que em sânscrito está associado ao princípio mental no ser humano. E a própria palavra man, em inglês, está relacionada a esse conceito de manas também. Blavatsky dizia que o que caracteriza melhor o ser humano é ele ser um ser pensante, um ser que tem a capacidade de ser autorreflexivo, ou seja, conhecer a si mesmo. Na mitologia grega, a mente é um atributo divino. Inclusive, o mito de Prometeus, que é um dos mitos mais estudados, né, tem a ver com a mente sendo um atributo divino, quer dizer, uma propriedade dos deuses, e Prometeus tinha ousado ir até o Olimpo, né, roubar esse fogo divino dos deuses e trazer para a Terra para que o homem pudesse ser dotado da mente. E por isso ele foi acorrentado ao Monte Cáucaso e sofreu muito, teve seu fígado bicado pela águia, tal, tem toda aquela história, né? Mas isso remete ao conceito de que manas, que mente, é como se fosse algo que nós trouxemos de um nível muito elevado, ou seja, é um princípio divino que está dentro de nós. Na mitologia também, mente está associada a Mercúrio, ela é vista como a mensageira. Mercúrio é o mensageiro dos deuses, então manas também fica numa condição intermediária entre o nosso espírito divino, que é, vamos dizer, inatingível, que está num nível muito elevado, e a nossa personalidade, a nossa parte mais densa, material. Então, manas, ou mente, ela fica numa condição de mensageiro entre o espírito e matéria, entre a nossa natureza superior e a nossa natureza inferior. Então, por isso, ela tem uma importância muito grande para o homem, né? E o desenvolvimento da mente, o desenvolvimento de manas, tem todo a ver com a evolução do homem. Quanto mais nós refinamos a nossa mente, mais nós purificamos e elevamos a nossa mente, mais capazes nós somos de nos aproximar também da divindade. E é dito também que a mente tem uma natureza dual. Por ela estar numa condição intermediária entre o divino e o material, o físico, ela pode tanto gravitar para o lado do espírito como gravitar para o lado da matéria. E ela, de certa forma, até se divide em mana superior e inferior, em mente superior e mente inferior. E na medida que a mente está voltada para o divino, ela exerce uma função divina de ser, vamos dizer assim, o contato do homem com o que é de mais elevado no seu ser, com o seu Atma, com Atma Buddhi, né, que são os princípios divinos, espirituais dentro do homem. Quando Manas se volta para a nossa personalidade, para o nosso lado material, ela então se mistura com Kama, que é o princípio das emoções, se mistura com os princípios mais densos do nosso ser e resulta então da mente a serviço dos interesses da personalidade, dos interesses materiais. Então a mente tanto pode ser usada para elevar ao ser humano, como pode ser usada para ser um instrumento de satisfação dos desejos, satisfação até dos aspectos mais animais do ser humano. Então, ela tem essa natureza dual e ao longo da evolução nós vamos cada vez mais tendendo a nos voltar para o divino, deixando de lado, vamos dizer assim, a atração pelas coisas que são da matéria, que são mais densas. De acordo com a tradição antiga, com o conhecimento esotérico e teosófico, a mente é um princípio, né? E eu, como dizia, um princípio que tem origem divina. E existem dois aspectos no que nós chamamos de mente, né? Existe o aspecto princípio mesmo, como dizia, que é aquilo que está associado ao nível da consciência, e existe o lado forma, que está associado à matéria mental. Então, os pensamentos são produzidos na medida que a consciência, né, a consciência mental do ser humano, interagem com a matéria que existe no chamado plano mental, criando então os pensamentos. Então, os pensamentos eles têm uma forma.
eles são um agregado de matéria, só um agregado de matéria de natureza muito mais sutil do que a matéria física que nós conhecemos, essa matéria densa que nós podemos sentir nos nossos 5 sentidos. Os ocultistas dizem que existem diversos níveis de matéria, né? Essa matéria que nós observamos sensorialmente é a mais densa, pertence ao plano físico. É uma matéria que tem várias gradações, né? Começa com matéria sólida, líquida, depois gasosa, e existem outros níveis de matéria, chamados de níveis etéricos, né? De matéria um pouco mais sutil, mas que estão dentro ainda no domínio da matéria chamada física. Depois nós temos o chamado plano astral. Dentro do plano astral nós temos matéria astral também, que é uma matéria mais refinada, mais sutil do que a matéria física, que não pode ser facilmente observada. E é dessa matéria que nossas emoções são feitas. As nossas emoções também têm formas, né? E essas formas são criadas agregando a matéria chamada astral. E em seguida nós temos a matéria do plano mental, que é um plano acima do plano astral, que é o plano das emoções. Nesse plano mental, então, nós temos uma matéria ainda mais sutil, ainda mais refinada, que é assim, o substrato, a matéria da qual são feitos os nossos pensamentos. Então, a consciência, quando ela está interagindo com essa matéria, né, ou seja, quando você está pensando alguma coisa, você está criando objetos, né, mentais. Quer dizer, quando você imagina alguma coisa, por exemplo, né, essa imagem é construída com matéria mental. Ela fica ativa durante um certo tempo enquanto a consciência estiver focada. Então, essa matéria mental ela é muito mais plástica, né? Muito mais moldável do que a física, muito mais maleável, né? Quanto mais sutil a matéria, mais facilmente ela é moldada e mais facilmente ela é desfeita. Então, quando você pensa em alguma coisa, você cria uma imagem e aquele objeto, vamos dizer, aquele pensamento que é criado, ele fica ativo durante um certo tempo. Quando um pensamento é muito forte, muito intenso, ele tende a durar mais. Um pensamento passageiro, vamos dizer assim, que não foi colocado muita energia, muita observação em cima dele, ele é formado e desfeito mais rapidamente. Então, todo mundo está pensando, está gerando formas mentais. São as chamadas formas de pensamento. O Leadbeater, inclusive, escreveu um livro chamado Formas de Pensamento, em que ele, inclusive, através de observação clarividente, ele desenhou como é que são essas formas de pensamento. As emoções também têm as suas formas, né? Estão reproduzidas nesse livro também. Então, na medida que nós pensamos, nós estamos criando pensamentos e esses pensamentos acabam sendo entidades, como se fossem entidades vivas que estão interagindo com as outras pessoas. Então, existe um campo, né, que é esse vasto campo do pensamento, no nível do plano mental, onde existe uma troca contínua de pensamentos. Os nossos pensamentos são projetados para as outras pessoas e os pensamentos das outras pessoas chegam até nós também. Então, existe uma interação contínua, né, de pensamento com pensamento. Existe a chamada transmissão de pensamento. Nem sempre essa transmissão é consciente, geralmente ela não é. Sem querer, nós influenciamos as pessoas e somos influenciados por elas também. E esse é um processo que se dá a todo momento. Quando nós estamos assim diante de uma pessoa e começamos a interagir com ela, essa interação se dá em múltiplos níveis. Nós captamos, através dos nossos 5 sentidos físicos, elementos sobre a natureza física daquela pessoa, sobre o corpo físico da pessoa. Então nós podemos ver a forma que aquela pessoa tem, a cor do cabelo, o que ela está vestindo, a sua forma física. Existe um outro nível de interação, que é o nível das emoções. Nós sentimos a pessoa, né? Tanto que quando você está diante de uma pessoa irada, você sente essa ira, né? Existe uma transmissão de emoção. Essa emoção que está sendo transmitida não está no nível da matéria física, está no nível de uma outra matéria mais sutil, que é a matéria emocional. Então, uma emoção, quando ela é muito forte, qualquer emoção, mas as mais fortes, é lógico que elas são mais poderosas. Elas chegam até os outros e contaminam, e afetam positivamente ou negativamente as pessoas à sua volta. Não sei se vocês já notaram, por exemplo, você quando está num campo de futebol vendo um jogo qualquer, né? Se for um jogo assim, onde tem muita torcida, tem muita gente ao mesmo tempo emocionado, assim, envolvida emocionalmente com aquele jogo, isso tende a fazer com que todo mundo acabe sendo contagiado pela emoção que é dominante naquele local. Então você está no meio de uma torcida do Corinthians, por exemplo, né?
ou do Flamengo, ou de qualquer outro clube. As pessoas que estão no meio daquela torcida, elas acabam agindo em função daquela emoção dominante do momento. Então, na hora do gol, uma pessoa calma, que normalmente nem daria muita bola para o gol, salta junto com aquelas pessoas que estão saltando pelo gol, porque aquela emoção do gol foi muito forte e tomou todas aquelas pessoas que estavam na torcida de uma vez só com aquela emoção. Então, todos sentiram junto aquela emoção. Então, a emoção é transmitida. Por outro lado, se você está dentro de uma igreja, por exemplo, né, onde existem emoções espirituais mais elevadas, tem pessoas com pensamentos puros, existe devoção, aquela devoção também contagia, aquela devoção também te toca. E você, mesmo que você não seja uma pessoa muito devocional, naquele momento você pode ser tocado por aquela vibração que está dominando o ambiente e você se eleva, de certa forma, tem uma emoção mais elevada naquele momento. Assim como funciona com as emoções, funciona também o pensamento. Nós somos continuamente afetados e afetamos o nosso meio com os nossos pensamentos. O pensamento coletivo é um pensamento muito forte. Nós temos a tendência a absorver certas ideias só porque elas são ideias que são defendidas ou aceitas por um número grande de pessoas. Então, esse pensamento coletivo passa a ser quase como um pensamento nosso também. Nós aceitamos, geralmente sem questionar, certas ideias que são comuns. Se você pertence a uma certa religião, há uma tendência a você absorver as ideias, os conceitos que estão associados àquela religião. Se você pertence a uma raça, né, a um grupo étnico, a um grupo nacional, há uma tendência a você absorver a maneira de ser, os pensamentos daquele grupo. Então, os árabes têm uma forma de pensar, os judeus têm outra. Cada um absorveu do seu grupo um conjunto de ideias, de pensamentos que acabam sendo transformados em pensamentos seus também, porque foram assim, trazidos para si, porque havia os pensamentos muito fortes pairando no ambiente e a pessoa, não estando fechada para esses pensamentos, estando vibrando numa mesma tônica, ela acaba captando esses pensamentos e trazendo para si. Vocês devem ter algumas vezes observado um fenômeno que é muito comum. Você está distraído, assim, com a mente ociosa, e de repente você pensa uma coisa e depois você se indaga, como é que eu pude pensar uma bobagem dessa? Né? Isso deve ter acontecido, eu acho que a maioria de vocês. Certamente aquela bobagem que você pensou foi captado, você estava com a mente desocupada, vamos dizer assim, a mente receptiva naquele momento, o pensamento veio, estava pairando pelo ar e você captou. Né? Então aquele pensamento que não era seu, entre aspas, de certa forma te afetou porque você estava receptivo ao pensamento. Então existe uma lei muito interessante que diz o seguinte: se você tiver receptivo e tiver uma frequência vibratória compatível com a frequência vibratória daquele pensamento, há uma tendência do pensamento achar um espaço para penetrar e te impressionar, ou seja, impressionar a sua consciência. E quando isso ocorre, você acaba pensando aquele pensamento, porque você capta o pensamento. Em determinados ambientes, existe uma preponderância de certos pensamentos. Por exemplo, uma pessoa que vai no botequim, né, onde tem um monte de pessoas bêbadas, né, e fazendo fofoca, discutindo entre si. Se a pessoa está receptiva, né, está dentro daquele mesmo espírito, ela capta tanto as vibrações negativas daquelas pessoas que estão pensando e estão, inclusive, ligadas àquele vício da bebida, né, como ela capta as fofocas, os pensamentos negativos que estão pairando naquele lugar. E certamente a pessoa acaba sendo afetada por isso. E quanto mais a pessoa pensa numa coisa negativa, mais aquela coisa se torna forte.